A diferença entre a paz que desejamos e a paz que realmente necessitamos. O ouvinte quer saber se todos nós teremos que passar pelo umbral. Existe lei de causa e efeito para o carrasco que executa o condenado? Como a discutida cura gay pode ser analisada sob o ponto de vista espírita? A doença e a morte na infância, segundo o Espiritismo. No Lar Meimei, palestrante falou sobre prevenção à saúde. Uzi de Garça participará do Encontro Regional Espírita em Tupã, dia 21. Ciclo de palestras da USE prossegue nesta quarta, no centro de Vila Rebelo. Ouvinte, muito bom dia, são 11 horas e 31 minutos em Garça. Se o programa é bom para você, recomende-o aos amigos e familiares. Passe o site da Unirádio aos amigos e parentes distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet, por algum aplicativo de rádio na internet ou pelo site da emissora, uniradio.com.br. Repetindo o site, uniradio.com.br. Além de acompanhar o programa pela Unirádio, você ainda pode ouvi-lo a qualquer momento pelo Facebook. E atenção! Momento Espírita já tem um espaço próprio no YouTube. Basta acessar www.youtube.com/Caminho de Damasco. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que ache interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou por WhatsApp, que serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação ou pode usar a internet e nos mandar o seu recado em qualquer horário. E atenção para o e-mail de Momento Espírita, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. O número do WhatsApp para você se comunicar conosco é 997 51 23 97 da Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Garça, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, e o CEP 17.400.000. Ou nos trazer pessoalmente o seu recado. Contamos com a sua participação. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia, dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. Sob as Sombras da Inquisição, autoria de Jorge Sincorá dos Santos. Cenário, Europa do século XVI. O drama de duas famílias em meio ao clima de intolerância e perseguição religiosa. Sob as Sombras da Inquisição é da editora M e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Ganhou o livro no domingo passado, ou melhor, na última edição do nosso programa, a ouvinte Maria Isabel Mendes Faria, residente aqui em Garça. Ligue agora para o telefone fixo 34710700 aqui da Unirádio ou para os seguintes celulares: da Vivo 997 51 2397 ou da TIM 981 79 2405 até o meio-dia e concorra a um exemplar do romance Sob as Sombras da Inquisição. Você pode utilizar também o WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número da Vivo 997 51 2397. Participe do programa, mande seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. O e-mail de Momento Espírita é momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E esta é a edição número 2060 de Momento Espírita, 46 anos no ar. Guilherme é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação é de Juliana e Cláudio.
Participações: Marco Antônio, Luiz Eduardo e Sônia. Secretaria: Luiz Eduardo e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, muito bom dia. Conta-se que no tempo em que os reinos viviam se guerreando, um rei que amava a paz e as artes resolveu promover no seio de seu povo um concurso artístico. O maior prêmio seria para quem conseguisse pintar uma tela que melhor retratasse o caráter da verdadeira paz. E assim foi feito. Para tanto, o rei nomeou uma comissão julgadora que deveria escolher entre as centenas de telas que provavelmente apareceriam, 4 delas que seriam premiadas, e ele, o rei, se incumbiria de escolher entre essas 4 a que mais lhe agradasse e que, evidentemente, receberia a melhor premiação. Ao final desta primeira etapa, ficaram as 4 escolhidas pela comissão. A primeira revelava uma graciosa paisagem primaveril em que as árvores, as flores e os pássaros destacavam-se entre as lindas e radiantes cores da manhã. A segunda apresentava uma cena familiar cativante em que os jovens pais brincavam com um casal de lindas crianças num sítio acolhedor. E a terceira, cuja tonalidade dominante era o azul, exibia a superfície tranquila de um lindo lago, onde as aves aquáticas brincavam. E finalmente a quarta tela, que destoava das anteriores pelo tom carregado de cinza e negro, mostrava uma tempestade com seus raios vindo de encontro a uma cachoeira formada pelas águas de um caudaloso rio que despencava de grande altura. Após meticuloso exame sob o espanto da comissão, o rei escolheu este último quadro, o da tempestade. Quando os membros da comissão lhe perguntaram qual o critério usado na escolha, ele chamou-lhes a atenção para o importante detalhe em meio à tempestade retratada na tela. No fundo, aquém da cachoeira, havia um ninho engastado entre pedras, e neste ninho, um delicado pássaro protegia bravamente seus filhotes. Caro ouvinte, a paz de que Jesus falou não deve ser confundida com a ausência absoluta de problemas, nem tampouco a graça de um céu que nos livrasse milagrosamente do sofrimento. A paz que Jesus falou não pode depender unicamente do que se passa em torno de nós, das pessoas que nos rodeiam ou das circunstâncias em que estamos vivendo. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar. Realmente, a paz do mundo é uma condição instantânea que nos dá a ilusão de que não temos problemas e de que não surgirão problemas em nossa vida. No entanto, na vida, após a solução de um problema, logo surge outro e mais outro. Se formos depender da ausência de dificuldades para alcançar a nossa paz, jamais vamos tê-la conosco. Mas Jesus, como outros grandes mestres da humanidade, fala da paz interior, dessa conquista íntima que cada qual pode obter mediante o exercício do Espírito. Exercitar o Espírito é dedicar-se ao bem, é fazer o bem tanto quanto estiver ao nosso alcance. Não é somente dar algo a alguém, mas é dar-se de si mesmo, antegozando a felicidade de estar sendo útil e diminuindo o sofrimento do outro. Nós, seres humanos, encarnados na Terra, ainda não temos a capacidade total de alcançar esse estágio de paz, mas podemos começar a construí-la dentro de nós, a partir do momento em que estivermos mais atentos à nossa conduta e empregarmos um esforço maior para corrigir nossos erros do dia a dia em relação às pessoas e à sociedade onde vivemos. A partir desses primeiros degraus, vamos alcançando lances mais elevados de nossa escalada evolutiva, construindo no mais íntimo da alma o reino de Deus. Há inúmeras maneiras de fazer isso. Podemos, por exemplo, usar as orientações do Livro dos Espíritos quando Allan Kardec trata do sentido amplo da palavra caridade.
Quando ele perguntou aos espíritos qual o sentido da palavra caridade dentro da concepção de Jesus, eles foram claros e objetivos na resposta, dizendo: beneficência para com todos, indulgência ou compreensão para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Eis o caminho para a paz, eis a conquista do reino de Deus em nosso coração. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte e prezada ouvinte de Momento Espírita, aguardamos as suas perguntas e comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre os que os ouvintes querem saber. As perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar as respostas mais bem elaboradas. Vamos, portanto, à primeira pergunta. Quando vi o filme Nosso Lar, diz o ouvinte Jaime por WhatsApp, fiquei intrigado com o sofrimento do André Luiz depois da morte. Afinal, ele foi um médico conceituado, teve família, e mesmo cometendo alguns erros, não foi um homem mau, não matou ninguém, não roubou. Podemos dizer que ele foi um cidadão comum, como a maioria é. Será que ele merecia tudo aquilo? Eu pergunto. Nesse caso, todo mundo vai para o umbral? Ou será que o sofrimento dele se devia a crimes que cometeu em encarnações anteriores? Em geral, caro ouvinte, as pessoas fazem uma ideia equivocada do que André Luiz quer dizer por umbral. Até porque o próprio André Luiz afirma que o mundo espiritual é parecido com o nosso mundo físico, mas esses dois mundos não são iguais. O que significa que ele teve dificuldades de nos passar certas cenas que não são da nossa vivência comum. Em geral, pensamos que o umbral para o espiritismo é o mesmo que o inferno para os católicos ou para os evangélicos, e não é. Para começar, podemos afirmar com segurança que o umbral está em cada um de nós. Trata-se de uma condição espiritual em que nos situamos toda vez que nossa mente entra num turbilhão de pensamentos maus e destruidores. No mesmo filme, Nosso Lar, você deve ter notado uma cena importantíssima a esse respeito, mas que, por ter sido muito rápida, talvez não nos tenha chamado a devida atenção. É quando, no seu primeiro retorno ao lar, em espírito, depois de ter se contrariado com a presença de outro homem na vida da esposa, em determinado instante, André Luiz teve pensamentos de ódio e revolta. Ele, que já conquistara uma condição espiritual mais tranquila em Nosso Lar, de repente, arrastado pelo pensamento enfermiço, num átimo, viu-se de volta ao umbral. Mas se deu conta em tempo do que estava acontecendo e então voltou à condição anterior. Esta cena nos diz o que é verdadeiramente um umbral, uma zona de pensamentos conflitantes e perturbadores dentro de nós mesmos. Na verdade, Jaime, céu ou inferno, umbral ou mundo feliz, são apenas condições íntimas pelas quais qualquer um de nós pode se encontrar aqui mesmo na Terra ou no plano espiritual, dependendo de que tipo de pensamento estamos alimentando. O que você nos diz sobre o sentimento de revolta e de ódio contra alguém? A que tipo de experiência mental tal situação nos transporta quando entramos nessa faixa obscura de sentimentos? Isso tudo é umbral, Jaime. O umbral nasce dentro de nós mesmos, e por ser uma emissão de pensamentos e sentimentos de revolta e de culpa, nos coloca em sintonia com espíritos encarnados ou desencarnados que estão vivenciando situação semelhante. André Luiz, após a desencarnação, sentiu-se perdido e indefeso quando se viu numa situação em que lhe faltavam forças para reagir, certamente provocada por seus conflitos íntimos, por seus sentimentos de culpa e revolta,
por sua incapacidade de se encarar e de se aceitar a si mesmo. Por essa razão, nas obras que se seguiram ao nosso lar, ele chama muita atenção para a necessidade de cultivarmos, enquanto encarnados, a arte de fazer o bem e de vivenciar bons sentimentos no dia a dia, porque são os bons sentimentos em relação a tudo e a todos que nos proporcionam a sensação da paz ou do céu interior, cumprindo aquilo que Jesus chamou de reino de Deus ou reino dos céus, quando disse: o reino de Deus está dentro de vós, e ainda, buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. Certa vez, a mãe de Tiago e João, seus mais jovens discípulos, procurou Jesus para pedir-lhe que, no seu reino, deixasse que seus filhos ocupassem os assentos ao seu lado, um à direita e outro à sua esquerda. Aquela mãe, na sua ingenuidade, supunha que o reino de Deus era como os reinos da terra, onde o rei ficava sentado num trono de ouro, tendo ao lado seus fiéis servidores. Mas não era desse reino que Jesus falava. Ele falava sobre os domínios do Espírito, razão pela qual disse à mulher que não era de sua competência tomar tal decisão, mas apenas do Pai que está nos céus, ou seja, cada um conquistaria o reino que criou para si mesmo. Esse episódio é muito significativo, Jaime, na medida em que serve para esclarecer que Deus governa o mundo através de suas leis, e que, portanto, se queremos buscar o céu, precisamos seguir essas leis. A expressão Pai que está nos céus significa que o céu é o bem, que o céu é o amor, e que somente pela prática do bem e pela vivência do amor no dia a dia de nossa vida, podemos encontrar com Deus em nosso coração, conquistando a felicidade a que todos aspiramos. Logo, para responder sua pergunta, Jaime, podemos dizer que, na condição espiritual que nos encontramos, é comum nos atolarmos no umbral, quando caímos num estado mental de conflito conosco mesmos, quando os maus sentimentos nos afloram a consciência, seja nesta vida, seja na outra. Na vida espiritual, no entanto, é mais fácil vivenciar essas situações de confronto direto entre o bem e o mal que estão em nós. Mas precisamos deixar claro que o sofrimento não é eterno, pois somos todos filhos de Deus, e é em sua direção que caminhamos. Eis porque a libertação de André Luiz deve servir de estímulo para todos nós. E atenção, ouvinte, você pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, Sob as Sombras da Inquisição, da autoria de Jorge Sincorá dos Santos. Os nossos telefones à disposição são os seguintes: telefone fixo 3471-0700, celulares da Vivo 997 51 23 97, da TIM 981-79-2405 e o WhatsApp que você também pode utilizar, 997 51 23 97. E temos aqui mais uma pergunta do nosso habitual ouvinte Cristiano, da cidade de Veracruz, que diz o seguinte: existe lei de causa e efeito para o carrasco ou aquele que executa a pena de morte? A lei divina não comporta exceção, Cristiano. Todo ato praticado, ainda que independente da vontade, por mais insignificante nos pareça, gera consequências. O que varia de caso para caso são as circunstâncias em que o ato é praticado, pois o que se leva em conta, primeiramente, é a intenção de quem o pratica. Evidentemente, um ato deliberado de prejudicar alguém não tem o valor do ato que não nasceu da vontade. Na justiça humana, o mandante, em princípio, é mais culpado do que o autor material do crime, pois foi dele que partiu a decisão. O executor, que foi o instrumento,
deverá ter sua parcela de culpa pela prática de cada ato, na medida em que poderia decidir em fazê-lo ou não. No caso do carrasco, que é um profissional da morte a serviço do Estado, fica difícil avaliar o quanto dessa culpa lhe cabe na execução de cada condenado. Contudo, não podemos esquecer que as vítimas, ainda que inconscientemente, podem se voltar contra ele mais cedo ou mais tarde. E é o que geralmente acontece. Acreditamos que a grande maioria das pessoas não aceitaria o papel de carrasco ou executor da vida humana, nem por profissão. Para essa maioria é repugnante pensar em tirar uma vida humana, ainda que de um assassino inveterado, para defender o interesse do Estado. É que esse instinto de matar há muito foi superado na espécie humana. Pertenceu a um período muito antigo de luta pela sobrevivência, em que a vida de cada um estava em jogo. No entanto, os poucos que desempenham esse triste papel de carrasco, que são pagos para matar, mesmo se convencendo de que estariam fazendo justiça por alijar um criminoso da sociedade, devem apelar para seus instintos mais primitivos, a fim de adquirir frieza na execução das vítimas. Certamente não poderão se livrar do julgamento da própria consciência. Acreditamos que não é, por acaso, que exercem essa função, mas não ousaríamos dizer o que pode acontecer com eles em razão da lei de causa e efeito. Qual é a opinião do Espiritismo sobre a cura gay? É uma pergunta de nossos ouvintes que, ao enviar seu e-mail para o nosso programa, não quis se identificar. Vamos às nossas considerações. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, caracterizou-se pelo confronto entre os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, que reuniam os demais países, liderados pelos Estados Unidos, França e Inglaterra. Os alemães, que iniciaram a guerra com surpreendentes invasões, levavam grande vantagem de início, principalmente por conta de um código secreto que facilitava a comunicação e a articulação de suas forças militares. Foi quando o governo inglês se valeu de um jovem matemático chamado Alan Turing, que acabou por desvendar esse código e evitar o domínio nazista. Na verdade, Turing, devido à sua extraordinária inteligência e na ânsia de cumprir a missão a ele confiada, acabou concluindo a criação de uma máquina que permitia trabalhar com uma infinidade de dados e fazer milhares de operações ao mesmo tempo com extrema rapidez. Esse aparelho não só ajudou a antecipar o fim da guerra, salvando da morte milhões de pessoas, como deu início à era da computação. Afinal, Turing inventara o computador. Acontece que Alan Turing era gay, ou na linguagem técnica, era um transexual homossexual. Este fato, na época, era visto com muita restrição e preconceito, pois se entendia sua transexualidade, ou seja, sua atração sexual por outro homem, como um grave desvio de ordem moral que a sociedade inglesa não queria admitir. Turing não só foi condenado por manter relação com um jovem, caracterizando sua homossexualidade, como foi obrigado a se submeter a um pesado tratamento químico, com o qual se pretendia reverter sua sexualidade. Essa era a lei da Inglaterra na época. O desfecho, porém, foi trágico. Turing não suportou o dito tratamento e, no início de 1952, acabou se suicidando aos 42 anos de idade. Somente de alguns anos para cá, no entanto, é que o governo britânico voltou atrás e decidiu perdoar Turing, e ainda reconhecê-lo como um grande cientista e verdadeiro herói nacional. Se você quiser conhecer melhor a história desse homem, pode vê-la no filme O Jogo da Imitação,
recentemente trazido pelo cinema aos espectadores. Mas Turing não foi o único sacrificado no mundo por ser transexual. Muitos outros personagens tiveram destino semelhante, escapando apenas do opróbrio e da condenação àqueles que durante a vida conseguiram esconder do público sua transexualidade. Em maio de 1990, portanto há 28 anos, depois de demorados estudos e debates, a OMS, Organização Mundial de Saúde, retirou a transexualidade da lista do Código Internacional das Doenças. Isso significava, em última instância, que não se deveria falar mais em tratamento e muito menos em cura. A transexualidade, que não ocorre apenas na espécie humana, mas também nos animais, passou a ser tratada oficialmente como uma condição natural da pessoa, que deve ser respeitada. A doutrina espírita, que vê com muito respeito as descobertas da ciência e proclama por inteiro os princípios morais de Jesus de Nazaré, não poderia pensar diferente, considerando que por mais tenhamos evoluído no campo do conhecimento por causa de nossas limitações morais e intelectuais, ainda temos muito a descobrir e a aprender. Foi também nesse sentido que Jesus, há 2000 anos, recomendou o não julgueis para que não sejais julgados. Desse modo, pedimos às pessoas que ainda fazem restrições à questão da transexualidade e da homossexualidade que estudem melhor o assunto, particularmente do ponto de vista dos autores espíritas. E atenção ouvinte, você ainda pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 3471-0700 ou pelos celulares da Vivo 997-512397 ou da TIM, que é o 981-792405, e concorrer ao livro Sob as Sombras da Inquisição, autoria de Jorge Sincorá dos Santos. Lembre-se, pelo telefone da Vivo 997-512397, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe! Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, tema de hoje, criança após a morte. Um dos problemas que sempre desafiou as verdades religiosas é a doença e a morte prematura de crianças. As religiões, ao longo dos séculos, não souberam lidar muito bem com essa questão que sempre afetou e trouxe grandes sofrimentos aos pais. E por que Deus permitiria que crianças sofram e morram? Difícil, se não impossível, buscar explicação nas doutrinas religiosas tradicionais que, quando não podem responder esta questão, dizem que determinadas crianças sofrem e morrem porque essa é a vontade de Deus. E você aceitaria tal explicação? Ora, uma mãe ou um pai, ao verem seus filhinhos indefesos sofrerem e alguns deles desencarnarem tão cedo, não podem se conformar com essa resposta.
Com certeza, o que lhes vem à mente na hora do sofrimento, que quase sempre se transforma em descrença ou revolta, é o porquê Deus, que é chamado Pai bom e amoroso, cometeria tamanha maldade com determinadas crianças, seres inocentes, que sequer tiveram tempo de cometer erros. Mas aí vem outra parte da explicação teológica, dizendo que, em compensação, a criança inocente iria diretamente para o céu. A igreja chegou a pensar numa outra alternativa, a que ela chamou de limbo, uma região espiritual que não seria precisamente o céu, mas onde as crianças estariam livres do sofrimento. Qualquer que seja a explicação religiosa, caro ouvinte, ela esbarra na lógica, no bom senso e na concepção de um Pai misericordioso, conforme ensinou Jesus, pois se Deus é bom e perfeito, jamais poderia infringir sofrimento a ninguém sem causa, muito menos a crianças puras e inocentes. Essa explicação teológica se tornaria ainda mais contraditória quando se leva em conta que, por causa do pecado, esta vida aqui na terra não valeria a pena. Para que viver se vamos pecar e nos comprometer com o mal? Para que viver se nossos instintos nos levam ao pecado? Neste caso, não seria melhor não existirmos? Isso não pouparia Deus de tanto trabalho conosco? Ou então, a pensar que toda criança vai para o céu, não seria melhor que morrêssemos criança para alcançarmos a plena salvação? Para que Deus, sabendo de tudo isso, ainda permitiria que novas crianças nascessem, que algumas sofressem e morressem cedo, e que a maioria sobrevivesse para correr o risco de serem condenadas? Somente a doutrina da reencarnação pode dar sentido à vida, pode explicar por que vivemos, o que estamos fazendo nesta existência e para onde vamos depois da morte. Somente a reencarnação pode mostrar que Deus não se engana e tampouco castiga imerecidamente as crianças com doenças e morte prematura. Cada um é dono de seu próprio destino e ninguém está aqui pela primeira vez. Todo sofrimento tem causa. Se não está nesta vida, deve vir de outra. Só a reencarnação é capaz de explicar por que cada um dos mais de 7,5 milhões de habitantes deste planeta está passando pelo que está passando, seja lá o grau de sofrimento. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. O Momento Espírita todo domingo, a partir das 11h30 pela Unirádio, e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora, ou do Centro Espírita Caminho de Damasco, ou ainda na internet por algum aplicativo específico de rádio. Aguardamos a sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente seu recado. E chegou o Momento Meimei, hoje com a participação do Eduardo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Nesta quinta-feira, tivemos mais uma manhã de palestra no Lar Meimei e contamos mais uma vez com a simpática presença da enfermeira Sebastiana Almeida, uma das voluntárias integrantes do grupo da Dalvinha, que neste mês de outubro, como acontece todos os anos, intensifica a campanha de prevenção do câncer de mama no chamado Outubro Rosa. Como das vezes anteriores, a Seba, como ela é carinhosamente tratada, trouxe oportunas e preciosas informações aos assistidos do Lar Meimei, abordando o problema da prevenção, que aliás não deve se restringir apenas ao câncer, mas a qualquer doença. Hoje, mais do que em outras épocas, a medicina está se tornando acima de tudo preventiva. Prevenir é melhor que remediar.
Todos já ouvimos inúmeras vezes esta frase. De fato, não é recomendável que esperemos a doença para depois buscar ajuda médica. Muitas vezes, a detectação da doença depois que ela já se instalou no corpo tira-nos a chance da cura. É necessário, portanto, que busquemos o apoio e a proteção da medicina, fazendo consultas e exames periódicos que possam nos assegurar saúde e bem-estar. Uma grande parte das enfermidades, e o câncer seguramente é uma delas, hoje pode ser evitada ou devidamente tratada se estivermos fazendo exames preventivos. Um outro assunto que queremos comentar é a necessidade de a sociedade concentrar sua atenção na família. A família é a base da sociedade. Se ela não estiver bem, seja do ponto de vista de educação, de saúde ou de relacionamento no lar, quem mais sofrerá com isso é a criança. Já dissemos inúmeras vezes que só poderemos ajudar a criança a se integrar no meio social se dermos a devida sustentação à sua família. Desse modo, acreditamos que os planos de governo deveriam, acima de tudo, priorizar a família brasileira, sem o que os planos de atendimento à infância e à adolescência não conseguirão ajudar a sociedade a formar o bom cidadão. Por falar em criança, tivemos na manhã de 12 de outubro, sexta-feira, um grande momento festivo com muita alegria e descontração, reunindo as famílias assistidas, em que o Lar Meimei pôde homenagear suas crianças. Caro ouvinte, o Lar Meimei continua atuando em favor da família, servindo sopa, distribuindo cestas básicas, proporcionando assistência médica e atividades educativas. É o departamento assistencial do Centro Espírita Caminho de Damasco, atendendo dezenas de famílias. Você pode ser um colaborador ou colaboradora do Meimei. Conheça nosso trabalho com doações e serviço. Nosso telefone é o 3471-0604. O lar, que não mantém convênios com órgãos públicos e nem com empresas privadas, vive da colaboração da comunidade. Você pode colaborar mensalmente ou de vez em quando com a quantia que estiver ao seu alcance. A arrecadação mensal das doações em dinheiro é feita por um dos voluntários. O Meimei mantém um bazar da Pechincha que funciona todas as sextas-feiras a partir das 13 horas. A entrada é pelo portão da rua 7 de setembro. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Ciclo de palestras tem prosseguimento nesta quarta-feira. Dando prosseguimento ao ciclo de palestra do ano, a USE Intermunicipal de Garça estará promovendo mais um evento neste 17 de outubro, quarta-feira, desta feita no Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, o CEPAC de Vila Rebelo, no início da rua Melquiades Nery de Castro, perto das torres da Comute. Juliana Lopes Ganzerla estará abordando o tema A Arte da Convivência, com início às 20 horas. Todos estão convidados. O ciclo prossegue no dia 22, segunda-feira, com Osni Pinheiro Júnior, falando no CFEAC de Vilar Acelli sobre o tema Redes ao Mar. Dia 26, sexta-feira, a palestra será no Caminho de Damasco, onde a Dalva Ferreira discorrerá sobre a vida além da vida. E para encerrar o ciclo, dia 30 de outubro, terça-feira, teremos a palestra intitulada Vaidade e Vida Futura, que será proferida por Dagoberto Buim Arena, na Casa Espírita Maria de Nazaré, na cidade de Lupércio. Todas as palestras terão início às 20 horas. Garça participará do Encontro Regional em Tupã. A cidade de Tupã sediará o Encontro Regional Espírita deste ano, que será no próximo domingo, dia 21 de outubro, das 8 às 17 horas, na Escola Índia Vanuiri, abordando o tema Transição Planetária. Os expositores Valcir Silva, Donizete Pinheiro e Alexandre Pérez. A USE de Garça se fará presente com sua delegação. Atividades do Caminho de Damasco.
De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, temos sessões de aplicação de passes às 18 horas para adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. O Caminho de Damasco também oferece ao público o serviço de atendimento fraterno. Trata-se de atendimento pessoal às pessoas que precisam conversar com um dos atendentes sobre seus problemas, buscar orientações ou apresentar dúvidas. Esse atendimento funciona durante toda a semana e com agendamento. E amanhã às 20 horas, palestra no Caminho de Damasco com José Benevides Cavalcante sobre o tema Como Atenuar o Sofrimento. E em seguida haverá a aplicação de passes. Na terça-feira, o estudo das obras Missionários da Luz e Estude e Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. E atenção, ouvintes, o curso de Espiritismo, que vinha acontecendo nas quartas-feiras no Caminho de Damasco, encerrou nesta semana, mas voltará oportunamente. Sobre essa retomada, daremos maiores informações nos próximos programas. Fiquem atentos. Na quinta-feira, ainda no Caminho de Damasco, reunião pública para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo a partir das 20 horas. E na sexta-feira, no mesmo horário, o grupo de leitura está estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. É uma psicografia de Chico Xavier. Portanto, as pessoas interessadas em conhecer o conteúdo dessa obra podem ir ao Caminho de Damasco na sexta-feira. E atenção, pais e responsáveis. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei acontecem todo sábado a partir das 14 horas. As evangelizadoras Cristiane, Mariana e Vanderli trabalham com crianças de 4 a 6 anos. A Silvia e a Vândria com crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade, com os adolescentes até 14 anos. As reuniões da Mocidade Espírita acontecem sábado, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, número 597. Para quem quer conhecer o Espiritismo, temos no Lar Meimei, também aos sábados, e neste mesmo horário, 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para os adultos, que é ministrado pelo Tiago Gravatin. Os interessados podem ir lá comparecer e entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. Livro do mês. O Clube do Livro Espírita de Garça já está levando às casas de seus associados, neste mês de outubro, o romance mediúnico Culpados ou Inocentes, ditado a médium Maria Nazaré Dória, pelo espírito Luiz Fernando, do Lumen Editorial. Os interessados devem entrar em contato com o Daniel pelo celular 981-277775. Palestra no CFEAC. E como toda segunda-feira, o CFEAC de Vila Araceli está programando para amanhã às 20 horas uma palestra pública com a expositora Rosângela Souza sobre o tema Pedi e Obtereis. Após a palestra haverá aplicação de passes. Ouça todo sábado pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, o programa Flash 5 Minutos com Você, às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. Rápidas abordagens esclarecedoras. E aos domingos, às 14 horas, por esta mesma emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes e elucidativas cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. A Biblioteca do Centro Caminho de Damasco aguarda a sua visita. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco, na Rua Gabriela 178, continua à sua disposição para atendê-lo gratuitamente. E lá você tem acesso a uma grande quantidade de livros espíritas e espiritualistas, inclusive romances, CDs, DVDs com palestras e filmes. E você pode levá-los emprestados para ver tranquilamente em sua casa. E como todos os domingos, a Sônia traz agora a mensagem de hoje. Bom dia. Estar com vocês é sempre um momento de alegria. E procuramos um livro que traga ensinamentos, reflexões, mas acima de tudo, amor. Amor nas suas mais diferentes nuances. E hoje, um tema complexo,
mas de amor extremo: a adoção. A adoção não é tarefa fácil, porém revela um nobre gesto de amor. Como devem agir os pais? Contam ou não para os filhos sobre a adoção? A verdade, entretanto, é que filhos adotivos são pessoas especiais, foram escolhidos. Pais verdadeiros são os que criam, educam, acompanham. Isto revela o amor daqueles que adotam filhos. O livro Meu Filho, Minha Escolha, de Glauco Damas, editora Clarim, é um romance comovente, com um final que vai surpreender os leitores. Sabemos que bateu uma pontinha de curiosidade. Então venha buscar em nossa biblioteca Batuíra o livro Meu Filho, Minha Escolha, pois se este livro trouxer compreensão a uma família, mesmo que apenas a uma, ou incentivar alguém a adotar, todo o esforço do autor em publicá-lo terá valido a pena. Até o próximo domingo. E passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro Sob as Sombras da Inquisição, autoria de Jorge Sincorá dos Santos, que anunciamos no início desta edição. O livro sai para a ouvinte, residente na Rua José Oliveira Souto, número 194, Sol Nascente, Guiomar Amaro. Parabéns, Guiomar Amaro. Venha buscar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todos os domingos, participando deste momento de paz e reflexão e divulgando o programa. Agradecemos a você que se comunicou conosco e todos que nos acompanharam nesta edição. Para encerrarmos, uma mensagem na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.